Um ponto de interrogação que muitos me perguntam é como está a situação específica do Jorginho, né? Os torcedores flamenguistas, em relação ao Jorginho, sobre as especulações lá em torno do Jorginho, teve um final feliz, né? O Flamengo acaba de soltar uma nota oficial ressaltando que retratou o jogador. O jogador foi contratado, fez um pré-contrato com o Flamengo aí, o Jorginho. O Jorginho não vem agora, tá? Ocorreu um impasse lá, o clube lá não quis liberar o jogador de imediato, porque lá vai ser disputado um campeonato muito importante lá, o Arsenal não vai querer prescindir o atleta assim, então ele vem no meio do ano, né? A probabilidade é que o Jorginho venha no meio do ano, mas contrato vigente será por 3 anos contratuais, o contrato do Jorginho, conforme foi repercutido pelo site GE, que é um site muito preponderante, muito forte, o site GE, que trouxe aí a informação consistente. O Jorginho é o novo jogador do Flamengo, com um contrato vigente por 3 anos contratuais. É o contrato do Jorginho aí, que ele firmou um pré-contrato aí. O pré-contrato foi meio que uma regalia ali e tal, e um caminho, na realidade, que o Flamengo encontrou, né? Porque é meio que para garantir, né, o jogador, porque o jogador não chega agora, então o Boto chegou assim e disse: Bap, vamos aqui conversar com o jogador, vamos firmar um pré-contrato aqui com o jogador e tal, e aí vamos garantir já o jogador já para o meio do ano, já que o Flamengo vai disputar campeonatos importantes, que o Flamengo vai disputar, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, e por isso que a diretoria do Flamengo achou coerente e correta a decisão de trazer o Jorginho só no meio do ano. Porque eles pensaram, tem, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem o Brasileiro, que é muito extenso, e vocês sabem do que eu estou falando, o Brasileiro é muito extenso, porque vai o ano todo, e tem também em relação ao Mundial. Então, o Flamengo achou plausível, eles acharam plausível e aceitável trazer o Jorginho só no meio do ano. Então, o Jorginho veio no meio do ano. Bom, está sendo especulada a possibilidade, eu tenho que frisar sobre essa informação, sobre o Casemiro, né? Casemiro, que está atualmente na Europa, está atuando lá no futebol europeu, né? Entrou no radar do Flamengo como uma das possibilidades. Além dele, o Lucas Paquetá pode vir aí, né, a agregar o Flamengo com relação a essa temporada. A questão específica do Lucas Paquetá é o seguinte: ele se envolveu em casas de aposta. Então, assim, eu acho mais se isso é a concepção, se essa é a concepção de vocês. Mas, assim, eu acho mais viável, eu até como torcedor do Flamengo, assim, eu acho mais viável, no momento, o Flamengo tornar possível e executível a contratação do Casemiro, caso o Flamengo invista, é óbvio, né, que a gente tem que frisar que tem que ter todo um investimento, mas assim, caso o Flamengo invista, realmente eu acho mais viável trazer o Casemiro que trazer o Lucas Paquetá. Apesar de que o Lucas Paquetá é um excepcional, um extraordinário jogador, um jogador que é incontestavelmente dispensa comentários, é um jogador realmente muito, né, perspicaz e inteligente. Então, assim, acho que, na minha modesta opinião, se for para escolher e se for para fazer um paralelo em relação aos jogadores, dos jogadores Casemiro e Lucas Paquetá, eu escolheria o Casemiro. O Casemiro. Até mesmo porque é mais viável para o Flamengo e não vai trazer muitos problemas para o Flamengo. Que o Flamengo quer sair de problemas. O Flamengo não quer entrar em problemas com relação ao caso do Lucas Paquetá. Porque tem que anistiar, essa questão de anistiar pena e tudo mais, a questão de casas de apostas, deixar o jogador ileso dessa questão de casas de apostas. O Gabigol também, antes de sair do Flamengo, se envolveu também, para quem não sabe, ou para quem lembra também, se envolveu em casas de apostas, e quando o Marcos Braz era efetivamente
enfim, o diretor do Flamengo, junto com o Landim, né? Tiveram ali que tentar reverter toda a situação do jogador antes de sair do Flamengo. Foi aquela fase meio que conturbada, né? Enfim, mas acho que se fosse para escolher entre Casemiro e entre o jogador, o Lucas Paquetá, eu escolheria o Casemiro, até mesmo pelas características, né, de compactação, de um jogador mais concentrado dentro de campo, é o que o Flamengo precisa, é um dos requisitos fundamentais e importantes para o Flamengo. Então escolheria aí o Casemiro para agregar e somar a equipe do Flamengo, porque o Lucas Paquetá tá envolvido aí em casa de apostas, então enquanto ele não resolver essa situação que, entre aspas, é ruim para ele, né? Porque você está envolvido nisso. Eles instauram um inquérito e eles apuram, e quando eles constatam mesmo que o jogador tá envolvido, o jogador é até extraditado do país, é muito complicado. Muito complicado.